Ei, você é perseverante? Shalom, meus amados! Eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e vamos meditar naquela passagem linda e muito pouco compreendida entre Jesus e uma mulher sírio-fenícia ou uma mulher cananeia. O evangelho aqui que eu vou ler está no evangelho de Mateus. Marcos também conta essa história, mas eu vou ler aqui do capítulo 15, versículo 21 a 28. Na verdade, eu vou dar uma passada, não vou ler muito não. Então, a história vai contar que Jesus se retirou para a região de Tiro e de Sidom. E aí o versículo 22 vai dizer: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada. E aí, gente, Jesus não vai responder palavra nenhuma. E depois, os discípulos ainda ficaram insistindo para que Jesus mandasse ela embora. Os discípulos gritavam: manda essa mulher embora, porque ela vem gritando atrás da gente. Vejam só. E aí Jesus vira para ela e vai dizer assim: eu não vim senão para a casa de Israel primeiro. Ou seja, eu vim primeiro para os meus, para as pessoas de Israel. E aí a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Em outras versões tem: Senhor, socorre-me. E aqui, gente, no versículo 26 vai dizer que ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus, ele se admira e diz: mulher, grande é a sua fé. Por causa dessa resposta, vá, o demônio já saiu de sua filha. Essa passagem é muito forte. A gente vê vários tipos de pregações e muitos de nós não... A gente lê isso aqui e não entende como Jesus pode ser tão duro com essa mulher. Porque entendam, gente, aqui tem um negócio, a gente tem que entrar na época ali para saber que ali estava, primeiramente, uma mulher. Segundo, a mulher não era de Israel, a mulher era cananeia. Ou seja, praticamente ilícito ela chegar ali para o povo de Israel e falar assim. Segundo, Jesus, ele tinha se retirado, ele foi lá ficar nessa casa com os discípulos, provavelmente para ensinar ou para falar coisas íntimas, mas ali ele estava retirado, ele estava em retiro, ele estava escondido, digamos assim. E essa mulher, ela vai, insiste, ela chega gritando: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Quantos ventos contrários! Isso nos lembra a mulher do fluxo de sangue também, porque ela era considerada impura pela lei de Moisés, como eles entendiam a lei, e se ela tocasse num hebreu ali, ela podia ser morta a pedrada, gente. E ali ela invade todo mundo, a multidão, ela disse: somente eu tocar na capa de Jesus eu serei curada. E ela tocou na capa de Jesus e ela foi curada, e aqui não foi diferente. Por quê? E aqui eu queria falar nesse texto sobre as 3 respostas de Jesus. Vejam só, gente. A primeira resposta de Jesus foi um silêncio total. A mulher chega para Jesus e vai dizer: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que ela ouviu? Um silêncio. Eu posso, na liberdade poética aqui, imaginar que Jesus nem olhou para ela. O texto não diz, possa ser que ele tenha olhado. Mas eu imagino que Jesus continuou fazendo os afazeres, porque disse: e Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. No máximo, Jesus deve ter dado uma olhada para ela e continuou a conversa. Vocês já imaginaram Jesus fazer isso? Como ele faz isso? E vocês vão entender aqui. Fiquem até o final para vocês entenderem como o ato de fé, de resiliência dessa mulher foi grande. Um silêncio total de Jesus. E aí, diante da insistência, ainda passa pela tribulação dos discípulos dizer assim: afasta essa mulher daqui. Na linguagem de hoje, está enchendo o saco. Essa mulher aí, olha, ela está atrapalhando tudo. Ah, Jesus, a gente está aqui no momento com você agora. Que mulher chata que veio atrapalhar a gente. Aí a gente imagina, nos dias de hoje, como a gente trata um povo necessitado. Porque, gente, não teve ninguém na Bíblia, ninguém, que Jesus não estendesse os braços, as mãos. Jesus estendeu as mãos para todos os miseráveis, para todos os pobres, para as viúvas, para os coxos, para todo mundo. Jesus só batia de frente com os fariseus que estavam com o coração endurecido. Mas para o povo, ele sempre estava disposto a ajudar. E aqui parece que Jesus fez um silêncio total e diante da insistência da mulher,
ele vai e a gente entra aqui na segunda resposta de Jesus. A primeira, silêncio de Jesus. Você já imaginou quando você vai orar e você não ouve nada? Você está numa situação completamente parecendo impossível, aí você clama a Jesus desesperadamente e você não ouve nada. Nem dele, nem de profeta. Aí você fala, eu vou naquele culto ali porque as pessoas profetizam, Jesus está ali e nenhuma palavra vai para você. Como você se sente? Será que esse silêncio de Jesus já não é a sua resposta, que Jesus está tentando trabalhar a sua fé? E então, gente, essa mulher insiste, Jesus vai dizer, eu não vim senão para a casa de Israel primeiro. Ou seja, eu vim primeiro para os meus. Eu vim primeiramente para os de Israel. Eu não vou te atender. Você chega no culto, a pessoa vai dizer para você assim, olha, eu não vim para você. Eu vim para o pessoal aqui da igreja primeiro. Você eu não vou atender. Como você se sentiria? Porque o que a gente observa hoje dentro da igreja é um bocado de gente, um bocado de crente, e eu falo crente aqui, pode ser católico, pode ser evangélico, não importa, eu estou falando que crê em Deus, cristãos. Então um bocado de cristão não aguenta uma palavra mais dura do pastor, não aguenta um não, e já sai, fala que essa igreja não é para mim não, eu vou embora. Essa mulher não. Depois do silêncio de Jesus, depois de Jesus dizer, não vim para você, eu vim para eles, a palavra vai dizer que ela o adorou. Meu Deus, Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Silêncio de Jesus. Depois Jesus diz, não vim para você não. E aí a palavra vai dizer que ela adorou. Será que a gente adora mesmo Jesus? Ou é só quando a bênção vem? Será que é só quando a gente tira uma foto no sol, colocando a sandália e diz, obrigado, Senhor? Ou então a gente está num dia maravilhoso na nossa vida, alguma coisa deu certo, a gente diz, obrigado, Senhor. Senhor, eu fui curado de minha doença, o Senhor é bom. Significa que se você não fosse curado, o Senhor é ruim? Gente, a gente tem que aprender a adorar o Senhor em qualquer circunstância. Se a gente o ama, a palavra está dizendo que todas as coisas cooperam juntas para aquele que ama a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Se você o ama, se você foi chamado por Jesus, tudo colabora para o seu bem. E essa mulher de fora da igreja parecia entender isso mais do que nós. Depois dessa segunda resposta contrária, gente, porque na igreja a gente aprendeu que, olha, vem para Jesus e tudo vai melhorar. Vem para Jesus e isso aí vai passar. Vem para Jesus e você vai ver sua vida melhorar, gente. Não é assim. Fisicamente, às vezes a gente vê piorar, não é? No mundo espiritual está melhorando. Mas as pessoas não dizem isso. Qualquer vento contrário, não é de Deus não. Deus mandou ir para ali. Aí o primeiro vento contrário, a primeira tribulação, isso aqui é um sinal que não é para eu continuar. Ei, se o vento está contrário assim, se for de Deus, aceite. E se for de Satanás, faça que nem Jesus naquele mar. Manda o mar se aquietar, que ele se aquieta, gente. Porque se a bênção já foi liberada, é por isso que Satanás está vendo e tentando bloqueá-la. Então alegre-se e continue perseverante. Por isso que eu perguntei, você persevera? Você é resiliente? Porque Jesus Cristo chamou os resilientes e essa mulher não desistiu. E aí vamos para a terceira. A terceira resposta de Jesus, gente. Essa ainda foi a pior de todas. Jesus parece ter ofendido ela. Ela vira para Jesus, gente, e Jesus vai dizer para ela, olha, não é lícito que eu pegue os pães dos filhos e dê para os cachorrinhos. Olha só, como se ali é puro sangue e ali é vira-lata. Ou então, olha, aqui são meus filhos, o resto é animal doméstico. Foi assim que Jesus falou para ela. Não tem outra interpretação. Jesus disse, não é lícito que eu tire dos filhos, o pão dos filhos, e dê para os cachorrinhos. E mesmo assim, ouvindo esse desaforo, essa mulher ainda fica de frente para ele e diz, Senhor, mas os cachorrinhos comem até das migalhas que caem da mesa do seu dono, e Jesus se admira de uma maneira. Agora vamos para a questão principal. Por que Jesus foi tão duro assim? Essa passagem inteira, se a gente olhar nos olhos humanos e não ter a revelação da fé, a gente não vai entender. O que aconteceu? Por que Jesus tratou ela tão mal até o final e ela insistiu ali? Gente, Jesus sabia que ela não ia desistir. Jesus ali estava querendo ensinar
a seus discípulos. Ensiná-los de dentro algo que o de fora ensinou, algo que aquele miserável lá, que nem da sua igreja é, que nem de igreja nenhuma é, tem mais fé do que muitos que estão dentro, estão desistindo, porque eles conheceram a Deus. Olha só, gente, que ato de fé. A palavra diz que depois da segunda negação de Jesus, essa mulher o adorou, mas ela adorou desde o início. Quando ela chega lá e diz, Senhor, filho de Davi, isso aqui, sem isso a gente não entende essa passagem. Primeiro ela estava chamando ele de Senhor. Ela sabia que ele era o Senhor, o prometido do Antigo Testamento, o Messias que viria, o Filho de Deus. Só aí já foi adoração e fé suficiente. Quando Jesus ouviu isso, ele já sabia o que vinha. Então ele deve ter pensado, vou dar uma lição nos meus discípulos do que é fé. O mesmo aconteceu com o centurião romano, que disse assim, eu dou ordens aqui nesse mundo e meus empregados obedecem. Então se o Senhor deu a ordem, meu servo lá em casa ficará curado. O que ele estava dizendo é, no mundo aqui, eu posso dar ordem a alguém, ou seja, no seu mundo, que o Senhor é filho de Deus, o Senhor dá uma ordem, os anjos, o mundo inteiro espiritual te obedece. E Jesus falou, nunca vi fé tamanha em toda Jerusalém. E essa mulher chamou ele de Senhor. E para a gente entender essa passagem, a gente só vai compreender entendendo essa palavra, Senhor. Foi isso aqui que mudou toda a história, quando ela disse Senhor. Aí a gente tem que voltar na tradição hebraica. Numa casa, só poderia pegar um pedaço de pão da mesa ou que caísse do chão, algo que o dono da casa deixasse. Por exemplo, tem as visitas lá. Se algumas migalhas sobram, se sobra resto de comida, ninguém pode pegar se o dono da casa não deixar. O dono da casa é responsável por ali. Ele diz, você pode comer dessa sobra, você pode comer disso aqui, essas migalhas você pode comer. Quando eles estavam falando de pão, ela sabia que Jesus estava falando do espiritual. Ela fez exatamente como o centurião romano. Ela está dizendo, essas migalhas que os hebreus não querem, essas migalhas que caiu da mesa dos filhos aí, que os filhos não querem, essas são suficientes para restaurar minha família. Essas migalhas são suficientes para restaurar minha casa, minha saúde, minhas finanças, minha doença, porque as migalhas suas, Jesus, é suficiente para a minha salvação. Que coisa linda. Ela está dizendo, o Senhor dessa casa pode dar os pães a quem Ele quiser. Então, se o Senhor quiser, o Senhor autorizar, eu vou me alimentar com as migalhas suas do céu de Deus. É lindo, cara. Isso aqui é lindo demais. Gente, quanto é o infinito? Você não consegue calcular, né? Deus é infinito, Jesus é infinito. É uma eternidade, é infinito Ele. Agora eu te pergunto, quanto é metade de infinito? Não deixa de ser infinito. E quanto é 10% de infinito? Continua sendo infinito. E quanto é migalhas do infinito? Continua sendo infinito. E essa mulher, de fora da igreja, entendeu isso. E muitos de nós de dentro, a gente continua sem resiliência. A primeira fala que vai contra o que a gente quer viver, a gente já sai da igreja. Se um pastor prega sobre dízimos, prega sobre dinheiro, a gente já sai da igreja. Se a gente fala alguma coisa que você não está disposto a largar, a abandonar, a gente já sai da igreja. Por quê? Porque a gente está acostumado, a gente foi criado num ambiente e Jesus abençoa. Jesus é bom, sua situação vai mudar. Jesus é bom, Ele vai curar sua saúde. Jesus é bom, suas finanças serão restauradas. Essa mulher, com todas as ações contrárias, ela se manteve resiliente. Se você se mantiver resiliente em sua fé, com um espírito de certeza a partir de hoje, declarando que Jesus é rei, independente se Ele te der ou não, vai chegar em sua casa. Ei, a bênção sempre chega. Quando a gente planta, a gente colhe, e numa medida multiplicadora, porque Ele é fiel para te dizer que se você botar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, Ele te acrescenta 100 vezes mais nesse mundo, em coisas materiais, a Bíblia diz isso, e no vindouro, a vida eterna. Segure essa palavra e seja resiliente, seja equilibrado e mantenha a sua fé firme, pois Jesus, Ele muda e continua mudando qualquer situação. Amém? Deus abençoe sua vida, compartilhe essa palavra
para atingirem mais vidas. E nós deixaremos aí o link dos nossos cursos para você se aprofundar mais na palavra de Deus, porque é pela fé que a nossa resiliência fica mais forte. Amém? Shalom, até o próximo vídeo, se Deus quiser.